fratelli, sorelle, buongiorno. Na Páscoa mudaram as sortes do mundo, disse o Papa Francisco, diante daqueles que o escutavam na Praça de São Pedro e acompanhavam à distância na sua mensagem Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. Depois da celebração da Eucaristia do domingo de Páscoa, o Papa subiu à varanda central da Basílica de São Pedro e reforçou a alegria e a proximidade de um Deus que nos acompanha. Non siamo soli, Gesù il vivente è con noi e per sempre. Gioiscano la Chiesa e il mondo, perché oggi le nostre speranze non si infrangono più contro il muro della morte, ma il Signore ci ha aperto un ponte verso la vita. Sì, fratelli e sorelle, a Pasqua la sorte del mondo è cambiata e questo oggi, che coincide pure con la data più probabile della resurrezione di Cristo, possiamo rallegrarci di celebrare per pura grazia il giorno più importante e più bello della storia. Francisco lembrou que, na Páscoa, acelera-se o passo na caminhada que se torna uma corrida. Nela, a humanidade vê a meta do seu percurso, o sentido do seu destino, que é Cristo. Affrettiamoci anche noi a crescere in un cammino di fiducia reciproca, fiducia tra le persone, tra i popoli, le nazioni. Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della Pasqua, dalla luce che illumina le tenebre dell'oscurità in cui troppe volte il mondo trova avvolto. Affrettiamoci a superare i confini e le divisioni e aprire i nostri cuori a chi ha più bisogno. Affrettiamoci a percorrere i sentieri di pace e di fraternità. Gioiamo per segni concreti di speranza che ci giungono da tanti paesi, a partire da quelli che offrono assistenza e accoglienza a quanti fuggono dalla guerra e dalla povertà. Mas o tom de alegria não permite esquecer o que o Papa define como pedras de tropeço nesta caminhada. Francisco recordou as situações neste mundo marcadas pelo sofrimento que aguardam ainda por ressurreição. Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace e diffondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanto hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apre i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo, a partire dalla Siria, che attende ancora la pace. O Papa enumerou diversas situações marcadas pela violência ou pela dor, pediu a paz para Jerusalém, lembrou os jovens da Tunísia, a situação política no Líbano, os refugiados, presos políticos e os migrantes que continuam expostos a todas as formas de tráfico e escravidão. Mas a Páscoa remete à esperança e a continuar o caminho. Fratelli e sorelle, ritroviamo anche noi il gusto del cammino, acceleriamo il battito della speranza, pregustiamo la bellezza del cielo. Os apelos do Papa em dia de Páscoa numa praça de São Pedro decorada com 40.000 flores que chegaram dos Países Baixos, numa tradição que começou no pontificado de São João Paulo II. Na missa crismal no Vaticano, Francisco reuniu o clero da Diocese de Roma, os seus sacerdotes, para os interpelar a deixar-se chamar uma segunda vez. O Papa alertou para as formas de cansaço, para o risco do Espírito Santo deixar de habitar e inspirar a vida do Padre. A tutti, prima o poi
succede di sperimentare delusioni, fatiche, debolezze, con l'ideale che sembra usurarsi fra le esigenze del reale, mentre subentra una certa abitudinarietà di alcune prove, prima difficili da immaginare. Francisco alerta para uma normalidade cinzenta onde se insinuam 3 perigosas tentações: a da acomodação, da substituição e do desânimo. Ed ecco qui il grande rischio. Mentre restano intatte le apparenze, io sono sacerdote, io sono prete, ci si ripiega su di sé e si tira a campare svogliati. La fragranza dell'unzione non profuma più la vita e il cuore non si dilata ma si restringe avvolto nel disincanto. È un distillato, sai, quando il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo e il sacerdote si dimentica di essere pastore del popolo per diventare un chierico di Stato. Perante isto, Francisco desafia os sacerdotes a uma segunda unção, uma segunda chamada em que o padre se abre ao acolhimento do espírito na condição frágil da realidade. Coraggio. Il Signore è più grande delle tue debolezze, dei tuoi peccati. Affidati al Signore e lasciati chiamare una seconda volta, questa volta con l'unzione dello Spirito Santo. La doppia vita non ti aiuterà a buttare tutto per la finestra nemmeno. Guarda avanti, lasciati carezzare per l'unzione dello Spirito Santo. Mas o Papa reconhece a vocação heroica de muitos e a forma como contribuem para que Deus e a Igreja continuem relevantes na vida de tantas pessoas. Grazie. Grazie per la vostra testimonianza. Grazie per il vostro servizio. Grazie per tanto bene nascosto che fate. Grazie per il perdono e la consolazione che regalate in nome di Dio. A missa crismal, presidida pelo Papa Francisco, foi concelebrada pelos cardeais, bispos e sacerdotes presentes em Roma. Nesta celebração, os sacerdotes renovam as promessas feitas no momento da ordenação e são abençoados os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagrado ainda o santo óleo do crisma. Casal del Marmo. A prisão para menores nos arredores de Roma foi desta vez o local escolhido pelo Papa Francisco para a celebração da Ceia do Senhor. A ocasião litúrgica que assinala a instituição da Eucaristia é também um sinal forte do serviço e da humildade com que Cristo se coloca diante dos discípulos e estes se devem apresentar ao mundo. Servir e servir os últimos e os mais frágeis. É a essência da atitude cristã, a disponibilidade e o amor para com o próximo. Se noi ascoltassimo questa cosa di Gesù, la vita sarebbe così bella, perché ci affretteremo a aiutarci uno all'altro, no? Invece, come ci insegnano i furbi, a fregare uno l'altro, no? Perché di approfittare uno dell'altro. Diante dos jovens que cumprem a sua pena neste estabelecimento penitenciário, Francisco lembrou que a fraqueza e os erros cometidos não afastam Deus das nossas vidas. Ognuno di noi può dire, ma se il Papa sapesse le cose che io ho dentro, Gesù le sa e ci ama così come siamo e ci lava i piedi a tutti noi.
Gesù non si spaventa mai delle nostre debolezze, non si spaventa mai, perché Lui ha pagato già, soltanto vuole accompagnarci, vuole prenderci per mano, perché la vita sia non tanto dura per noi. E antes do rito do lava-pés, Francisco deixou aos jovens uma recomendação. Durante la lavanda dei piedi pensate voi, Gesù mi ha lavato i piedi, Gesù mi ha salvato e ho in questa difficoltà adesso, ma passerà, ma il Signore è sempre accanto a te, mai abbandona, mai. Pensate tutti questo. Esta atitude do Papa levou Rafael Grimaldi, responsável pelas capelanias penitenciárias de Itália, a considerá-la como um sinal para sensibilizar a sociedade, as instituições e a política para respostas concretas e educativas que superem alguns modelos errados que afetam estes jovens. O Papa Francisco lavou os pés a 12 jovens de diferentes nacionalidades, depois de o ter feito há 10 anos no mesmo local. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Patigrife é especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, a Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Quality Pack, especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em Plywood e Aspenite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack, embalagens de qualidade. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Pesaron é a marca de alianças de casamento ou anéis do noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaron, o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaron.com. WhatsApp 967042 352. O envio é gratuito. Estamos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do segundo domingo da Páscoa. Essas feridas eu vi, eu sei, pequena é minha fé. Veio tua paz para mim. Eu duvidei, mas sou só teu. O teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Teu sorriso, tua ternura, tuas curas, Lázaro ressuscitado, acolhida
dias, mas tua morte me deixou desorientado, mas te tocar precisei. Tu és o Jesus de Nazaré, essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, é o meu Salvador. Dia e noite, creio em Jesus, está a meu lado. Creio em Jesus, creio na palavra. Creio em Jesus, dou por ele a vida. Creio em Jesus, é o meu Salvador. Creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, é o meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que vos reuniu no amor de Cristo. Exultai de alegria e cantai hinos de glória, dando graças ao Senhor nosso Deus. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais e na TV Magazine de Montreal, celebrarmos o segundo domingo do tempo da Páscoa. O domingo que o Papa João Paulo II, de feliz memória, proclamou, aliás, como o Domingo da Misericórdia. Peçamos o perdão das nossas faltas para celebrarmos bem estes santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens superiores. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Rei dos céus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que estáis acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus da eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inegostáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo, como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade do coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga à casa de Israel, a eterna sua misericórdia. Diga à casa de Arão, a eterna sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, e a eterna sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é minha fortaleza e a minha glória. Foi Ele o meu Salvador. Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos. A mão do Senhor fez prodígios.
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo, de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda por pouco tempo passar por diversas provações, para que prove a que é submetida a vossa fé. Muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Se o terdes visto, vós o amais. Se o ver ainda, acreditais nele. Isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Disse o Senhor a Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes ainda de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste? Felizes os que acreditam sem ter visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, minhas irmãs, às vezes nas nossas vidas diárias costumamos dizer: eu sou como Tomé. Não acredito sem ter visto. Ou ainda condenarmos Tomé pensando que ele era incrédulo. Tomé não era incrédulo. Tomé tinha fé em Jesus, até agora acabou ainda mais professar a sua fé em Jesus Cristo, dizendo: meu Senhor e meu Deus. A primeira pergunta apenas é de saber: quando Jesus apareceu aos discípulos, onde estava Tomé? Os discípulos estavam numa casa fechada por causa do medo. A primeira coisa que Jesus transmite aos seus discípulos é a paz. Mas Tomé não estava naquele momento. Onde estava? Tomé, naquela altura, era como todos nós. Tenho certeza que alguns de vocês, comigo, já perdemos uma pessoa querida na nossa família. Ou já perdemos algo precioso na nossa vida e fica com desgosto da vida. Fica mesmo abatido, angustiado. Tomé
estava triste, abatido, angustiado, tudo estava acabado. Ele voltou à sua casa. Já não tinha mais aquele gosto da vida, nem coragem de viver. Até posso dizer, quando você tem problema na vida, perdeu alguém mais querido na sua vida, às vezes nem tem apetite para comer, ou passear, nem apanha sono. Era Tomé. Estava na sua casa, abatido, triste, angustiado. Os discípulos foram ter com ele. Vimos o Senhor. Com todo o amor que ele tinha com Jesus, com aquela amizade que ele tinha com Jesus, é assim que disse: sem ver eu não acredito. Porque ninguém tinha ressuscitado dos mortos. Jesus foi o primeiro. E assim então, Jesus aparece pela segunda vez para dar lição a todos nós, não só a Tomé, mas a todos nós, como vimos na segunda leitura. Aquele que não conhecemos, o amamos. E aquele que amamos sem conhecer, acreditamos nele. Meus irmãos, minhas irmãs, a leitura ou a liturgia deste segundo domingo da Quaresma, aliás, da Páscoa, desculpa, nos ensina a importância da comunidade, ou, se calhar, a importância da família. A nossa fé nos leva a testemunhar aos outros aquilo que nós professamos. Não basta, então, abandonar a nossa fé ou abandonar a igreja porque não houve bom testemunho da parte dos cristãos ou porque não houve bom testemunho da parte do padre ou do bispo, como cada um de nós pode ver. Porque existem minimalistas, desculpa dizer este termo, minimalista, o padre não me olhou bem, o padre não me saudou bem, nunca mais vou pisar naquela igreja. Ou aquele padre não é do meu gosto, nunca mais naquela igreja. Ou às vezes aquela pessoa que ocupa o lugar naquele grupo, ou o responsável do coral não me olha bem, ou é tão, não sei, rigoroso, nunca mais vou pertencer naquele grupo. Veja lá, nós não estamos a seguir um homem qualquer, seguimos o ressuscitado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou vos dar um exemplo. Talvez já ouviram dizer. Disse uma vez, o sol apareceu. E as pessoas disseram: epa, afinal é o sol que é mais importante neste mundo. E o sol disse: não sou importante. Porque basta só vir poucas nuvens e eu desapareço. Então as pessoas disseram: então as nuvens que são mais importantes. As nuvens disseram: não sou importante. Porque quando vem o vento, basta só aparecer o vento, divide-me em diferentes partes. E o vento, então a gente disse: então o vento é mais importante do que as nuvens. O vento disse: olha, eu também não sou importante, porque basta só encontrar a montanha, fico também impedido de atravessar a montanha. E continuou a dizer: olha, até chegaram a dizer:
Tudo isso que existe tem um fim, porque a morte é que é mais importante na vida. Porque cada ser vivo vai conhecer a morte. A morte disse, eu não sou eu importante na vida. Porque tem alguém que morreu, pensávamos que conseguimos mesmo manipular aquela pessoa, mas depois ressuscitou. E hoje não é a morte que tem a última palavra, não é a morte que governa o mundo, a morte é uma passagem para aqueles que acreditam para aquele Senhor, que é quem? Jesus. Ele que é mais importante, o ressuscitado. É ali então que depois da missa, qualquer oração, precisamos viver aquilo que nós celebramos, vivermos aquilo que nós professamos e não só acabar na igreja, mas transmitir nas nossas vidas de dia após dia e de modo particular nas nossas comunidades e nas nossas famílias. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, continuamos com esta alegria pascal, porque a nossa vida humana e cristã tem sentido em Cristo ressuscitado. Mas a nossa fé não pode ser vivida individualmente, a dizer, eu rezo na minha casa, o que como ouviu os discípulos de fora o ter com Tomé, e Tomé foi ter novamente com a comunidade que era dos discípulos. E ainda ouvimos na primeira leitura que a primeira comunidade tinha o quê? O mesmo sentimentos. Era como uma família. Não havia competição, nada. Mas o amor fraterno. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia, caros irmãos e minhas irmãs, a fé em Jesus ressuscitado, porque é um exemplo de que todos nós que acreditamos nele ressuscitaremos para a vida. E não seguir aqueles por pequenas coisas de contra-testemunha, abandona a sua fé ou abandona a sua igreja, mas sabendo que o único modelo e que devemos seguir, que venceu a morte, é nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitará você comigo. O Senhor esteja convosco. Creio em um só Deus. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Irmãs e irmãos em Cristo,
à semelhança da primeira comunidade cristã que orava num só coração e numa só alma, oremos nós também pela Igreja e pelo mundo inteiro, dizendo numa só voz: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis da Santa Igreja se reúnam em cada Páscoa semanal para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos. Oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que é submetida a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível. Oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrarem no seu íntimo com Jesus. Oremos ao Senhor. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes. Oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito. Oremos ao Senhor. Do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Rezemos também pelos nossos familiares doentes, das nossas famílias respectivas e da nossa comunidade, de modo particular pela nossa irmã Fernanda Costa e do nosso irmão José Farias e dos outros conhecidos e não conhecidos, para que haja rápidas melhoras. Oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abriu o coração dos vossos fiéis ao grande dom de Jesus ressuscitado, e dai-nos a graça de o encontrar cada domingo na palavra proclamada e na fração do pão. Ele, que é Deus e convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
nosso irmão Duarte Amaral pediu esta Santa Missa pelas intenções, pelos irmãos Romeiros, família Amaral, família Furtado, família Bento e família Pacheco. Orai, caríssimos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus e Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo e dos vossos novos filhos que foram batizados no dia da Páscoa e na vigília pascal, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna um dia. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor e Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, nestes dias em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição e Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cristiano e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos, irmãos e romeiros, membros das famílias Amaral, Furtado, Bento e Pacheco, configurados com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Assim seja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos de todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ainda no ambiente da festa pascal, saudemos a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade.
sejam os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizer uma só palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Desde o reino de Deus à nossa terra, sem deixar a direita de Deus Pai, e lançar a semente do Evangelho, chega o Senhor ao ocaso da vida. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Mas sendo Cristo nosso companheiro, na ceia se tornou nosso alimento, na morte se ofereceu como resgate, na glória será nossa recompensa. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Ó Senhor, o divino, demos glória, cantemos seu louvor por todo sempre.
Oremos. Disse Jesus a Tomé: com a tua mão reconhece o lugar dos cravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queria recordar à comunidade que próximo domingo teremos duas missas, a missa das 9 e a missa das 11h30. E amanhã, por causa do motivo independente da minha vontade, a missa das 18 horas será celebrada às 5 horas. Às 5 horas, porque tenho apontamento num outro assunto. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Ao Messias no Rio Jordão, estendei vossas asas celestes sobre o povo leal e cristão. Vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os vos eleva ao Senhor, e os querubins vos eleva ao Senhor. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala da ressurreição. Cristo renasce para a vida. Santo Tomé fica na dúvida e tem que ver. O trabalho dos crentes é trabalhar na fé, como sinal de prova, mesmo no sacrifício
na alegria e na dor. Este é o sinal da purificação para a vida. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
Alleluia.